Olá, meu irmão, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre você, sobre a sua casa. Seja bem-vindo a mais uma escola dominical virtual. Continuamos ainda em quarentena, prezando pelo cuidado e pela saúde de todos. Amém? Queridos, nós continuamos a estudar o povo que saiu do Egito. Lembra aí, nosso último domingo? Nós introduzimos um tempo de estudo a respeito do povo que nós conhecemos como judeu, povo de Israel, povo hebreu, né? Algumas nomenclaturas aí para esse povo que Deus escolheu de forma ímpar para trabalhar no Antigo Testamento. Nós vamos ver o histórico de Deus agindo como esse sendo o seu povo. Hoje o povo do Senhor se estende a todo aquele que crê em Jesus Cristo, então nós somos a nova Israel do Senhor. Mas vamos recordar aí como é que foi a nossa última aula no domingo, um resumo rápido, para que a gente possa continuar, estender e aprender um pouco mais desse povo e conseguir extrair do histórico desse povo princípios, valores, ensinamentos. Lembra que eu falei que nós iríamos aprender com os erros e acertos deles, entendendo muita coisa que nos ajudará nesses dias e até a nossa entrada à terra prometida, né, a eternidade junto do nosso Deus. Você vai lembrar que eu falei que o povo estava no Egito, o povo de Israel estava no Egito, e eles traçaram um trajeto até a terra prometida, né? Aqui na terra chamada Canaã, a terra que mana leite e mel. É a terra que simboliza para nós a eternidade. Eu falei para você que há uma simbologia desse contexto. Né? O povo estava em Israel, o povo estava no Egito, nós também estávamos escravos do Egito, submetidos, subjugados ao poder de Faraó, né? E Deus enviou Jesus Cristo, né? Moisés é a figura de Jesus no Antigo Testamento, é uma forma simbológica de mostrar o Redentor. Todo o Antigo Testamento é reflexo, né? Projeta o que deveria e o que está acontecendo e o que vai acontecer, né, a níveis proféticos, tá? Então nós conseguimos ver. Então nós temos essa semelhança com esse povo. Eu falei que nós estudaríamos para entender isso. Então estávamos no Egito, peregrinamos então estamos na peregrinação para Canaã, né? E aí eu falei desse processo. É nesse processo que nós vamos aprender enquanto ser povo, como ser povo do Senhor. Falamos também que esse povo ficou escravo 430 anos no Egito. Quando Deus levanta Moisés então os conduz para a terra prometida, Canaã. Lembrado? Lembrar tudo isso aí? Então eu quero trabalhar alguns aspectos para que eu e você possa entender alguns pontos e aprender com esse povo. Né? Nós falamos que esse povo é o povo da promessa. Né? A promessa que Deus tinha de dar a eles uma terra que fosse abundante, uma terra deles, onde eles pudessem ser o povo do Senhor. Falei que essa promessa ela passa por Josué, ela passa por Moisés, ela passa por Abraão, e nós também conseguimos ver vestígios dessa promessa com o pai de Abraão, Terá. E aqui nós começamos a construir então esse histórico do povo de Israel. Hoje eu quero trabalhar alguns princípios para que a gente entenda a identidade aqui do povo e a identidade que Deus quer gerar nesse povo, quer construir nesse povo. Então vamos historicamente entender. São 400 anos vivendo subjugados por uma cultura egípcia totalmente contrária àquilo que Deus espera do seu povo. Então, dentro desses 430 anos, é gerado um povo de cultura anti-princípios de Deus. Nós vamos entender isso de uma forma mais simplista daqui a pouco. Tá? Mas a pergunta é, vamos entender, como que esse povo foi parar no Egito? Como que esse povo foi parar no Egito? Vamos entender isso. Abre aí a sua Bíblia, se você está com ela aberta, em Gênesis 42. Gênesis 42 e já depois nós caminharemos para Gênesis capítulo 47, né? Gênesis é o livro da criação, o primeiro livro da Bíblia. Se você está aí manuseando, se esse vídeo chegou até você, eu sei que
nós temos partilhado e tem chegado a irmãos, né, que se converteram agora ou estão se convertendo ao Senhor. Então, para te ajudar também, é o primeiro livro da Bíblia, aí, Gênesis, é o livro que fala da criação, né? E aqui o início de algumas coisas como o seu povo. Gênesis 42, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Opa, li errado, 42, estou lendo 41. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis a olhar uns para os outros? E ajuntou. Tenho ouvido que há cereais no Egito, desce até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Tá, eu vou tentar agora resumir aqui esse primeiro ponto. Como que esse povo vai parar no Egito? Você vai ver um histórico de fome acontecendo naquela época. Você vai lembrar aí, nós já estudamos a história de José. José tinha sido vendido pelos seus irmãos, passa por todo um processo, é vendido como escravo, vai preso injustamente, e aí Deus vai o retirando de todo esse processo aí que molda o seu caráter, molda o seu coração, e o estabelece como um governador no Egito, como um homem abaixo de Faraó que governava todo o Egito. José é um dos filhos de Jacó. Aí a história de José, né, em uma das nossas biografias aí de estudo dominical, nós damos a história dele, e ele é o filho perdido de Jacó, né? Tinha sido vendido pelos irmãos, passa por todo um processo aí de ser vendido como escravo, ser injustiçado na casa de Potifar, e todo aquele processo, preso, né, esquecido por aqueles que revelou o sonho, diante do dom que Deus dá, Faraó o coloca para ser governador do Egito, né? Enquanto governador, há uma profecia sobre a terra: 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. Eles estão no contexto aqui dos 7 anos de escassez, nos 7 anos de dificuldade sobre toda a terra ali, tendo em vista que o Egito é uma das potências econômicas, sociais, culturais desse contexto aqui que nós estamos vivendo. Então, presta atenção aí na semelhança, né? Toda a terra estava passando por um momento difícil. E aí, Jacó fica sabendo que no Egito tem comida. E aí, Jacó fala para os seus filhos: vamos buscar comida, vamos comprar comida, porque senão nós vamos morrer de fome. Ele encontra os seus filhos, José encontra os seus irmãos, né? Se depara, porque José agora é governador, os irmãos vêm buscar comida no Egito. José os reconhece, tem todo aquele processo que eu não vou entrar, né, que ele fica ali num jogo, se deixa os irmãos ir, se não deixa, se traz, aquele rolo todo que a gente já deu uma estudada aí. Nesse contexto, José perdoa os seus irmãos e traz toda a sua família. Nato, alguém que perdoa, que é uma família, traz, é natural que aconteça, traz a sua família para onde ele possa auxiliar e ajudar, ok? E aqui então, as tribos, as que seriam as tribos de Israel, na pessoa dos filhos de Jacó, vão para o Egito. E aqui, para sanar a fome, para correr da crise, eles se alojam então no Egito e ali permanecem por 430 anos. Vamos lá, vamos ter uma interatividade. Nós estamos falando da terra prometida, sim? Canaã é a terra prometida para esse povo do Antigo Testamento, que para nós simboliza a eternidade, os céus, de forma popular o paraíso, né? Como alguns gostam de tratar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta histórica. Você acha, ou você pode dizer para mim se sim ou se não, se o povo de Israel, na figura de algum personagem bíblico aqui, ou desses homens que estão formando o povo aqui, se alguém já havia pisado na terra prometida, Canaã, antes de ir para o Egito. Dá uma olhada aí para mim, se é verdade, se isso não é verdade, quem foi e se é que foi, se pisou em Canaã antes de ir para o Egito. Porque até então nós estamos olhando para Canaã como a terra prometida, né? Então é a promessa.
Mas será que alguém aqui já tinha morado, já tinha passado, já tinha conhecido Canaã? Você que conhece a Bíblia, me dê a resposta aí no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Eu já volto já.